É um garoto solitário, estranho, pobre e com sobrepeso. Acorda um dia e se encontra no corpo de outro homem. Ele vê que se tornou alto, bonito e tem o corpo perfeito. A história começa com um garoto chamado Young-seok sofrendo bullying na escola. Ele age como um cachorro, mas ainda assim leva uma surra. Em casa diz a mãe que quer se transferir para outra escola e acaba descontando sua frustração nela. No dia seguinte, na aula de educação física, Young-seok continua sofrendo bullying e começa a levar tapas de um dos caras, e sua mãe de repente aparece e enfrenta o menino, mas isso só o envergonha. Em casa, sua mãe diz que estava na escola para discutir opções de transferência. Ela diz que ele pode se transferir para sua escola em Seul, mas ele precisará morar sozinho porque ela não pode deixar seu trabalho. Young-seok se muda para as favelas em Seul. A casa dele é pequena, mas ele está feliz por ter um novo começo na cidade. Ele também conhece uma garota e fica surpreso quando ela realmente pede desculpas a ele. Ele decide tentar e ser uma pessoa diferente, mas acaba assustando a garota. O namorado da garota aparece e não gosta do jeito que Young-seok estava olhando para sua garota. O homem acaba batendo nele e todo mundo grava sendo espancado e é postado online. Ele também chora enquanto lê os comentários maldosos sobre ele. Chora até dormir, mas quando acorda, fica surpreso ao ver seu novo corpo. Ele se vê no chão e tenta acordar. Ele acorda de volta em seu corpo e percebe que foi tudo um sonho, mas depois ele vê o outro corpo deitado ao seu lado. Ele acaba descobrindo que toda vez que dorme, ele alterna entre os corpos. Desabotoado começa em sua nova escola na aula de design de moda e todas as garotas ficam maravilhadas com sua beleza. Quando ele se senta, ele descobre que está ao lado do cara que bateu nele e sua namorada também está na sua classe. Felizmente o cara não o reconhece e se apresenta quando Young-seok é abordada por uma garota chamada Hana. E ela flerta com ele. Jenny a chama, mas vê que sua namorada também está interessada nele. Ele fica entusiasmado, mas a professora continua com a aula. Mais tarde, na hora do almoço, todos olham para ele e Hana apresenta os diferentes grupos de alunos. Ela pergunta por que ele escolheu para ingressar na aula de design de moda e descobrimos que, com seus péssimos estudos, design de moda era a única coisa que ele poderia transferir para a aula. Ele fica com sono porque passou todo o dia anterior testando seu novo corpo, acaba adormecendo e acordando em seu corpo em casa. Ele percebe o que aconteceu e tenta voltar a dormir. Ele consegue voltar quando Hana o acorda no final da aula. Ele também consegue um emprego na loja de conveniência para trabalhar à noite. Mas vemos que ele entrou em seu outro corpo para perguntar sobre o trabalho. A dona está ansiosa por contratá-lo, mas ele acaba dizendo que é para seu amigo. O dono tenta mudar de ideia ao ver sua outra forma, mas ele também o impressiona com seu conhecimento de todas as marcas de cigarros a partir de sua experiência como garoto de recados. Young-seok começa a trabalhar e alguns caras entram para comprar cigarros, mas ele os reconhece de sua classe, então pede identidade e acaba recusando. Jin se junta a eles e percebe que seu nome também é Young-seok. Ele fica com raiva dele e bate nele de novo. Eles acabam tirando uma foto dele nu para que ele não vá à polícia. No dia seguinte, na escola, Jin e seus meninos riem sobre ter batido nele na noite anterior. Young-seok os repreendeu e Jin se prepara para lutar com ele, mas é parado por outro aluno chamado Jae-jin. Ele se liberta e continua atacando. Young-seok foi espancado tanto no passado que ele consegue ler os socos e agora que ele tem um corpo que pode reagir, ele se esquiva facilmente de todos. Fica chocado com o soco de Jin. A senhorita Jin continua a balançar, mas ele também o acerta com um único soco no estômago. A notícia dessa luta é espalhada para as outras turmas, em especial a turma de canto e a turma de arquitetura, que decidem que precisam dar uma lição em Young-seok. Na noite ele também foi notado como um cara suspeito que acaba roubando e fugindo. Ele começou a persegui-lo, mas descobriu que estava fazendo isso pelos valentões. Os valentões os forçaram a brigar, mas eles são salvos quando Bosco aparece. Ele tem um forte senso de justiça e enfrenta os valentões no dia seguinte. Young-seok pergunta a Hana sobre Bosco. Descobrimos que ele é o líder da gangue Burning Knuckle na aula de arquitetura. Eles se juntam aos três patetas e Bosco os vê todos saindo juntos. Bosco se aproxima dele e ele agradece por ajudá-lo, mas percebe que estava em seu outro corpo. Bosco interpreta suas palavras como significando que ele é amigo dos três valentões. Bosco usa seu ombro para lhe ensinar uma lição, mas ele também consegue se libertar. Todos ficam chocados e ele também diz que foi um mal-entendido. O amigo do Vasco rompe as coisas e ele revela que Bosco teria perdido se as coisas continuassem. Os três patetas ficam maravilhados com a força dele e pedem para ser seu amigo. Eles saem para comer juntos e Young-seok fica surpreso ao ver Jin também está lá.
Eles acabam amenizando as coisas com algumas bebidas enquanto os caras falam sobre o vídeo que ele gravou na noite anterior. Young-seok toma um grande gole antes que o cara possa se exibir. Ele quebra o telefone e acaba desmaiando de álcool. Ele acorda em seu outro corpo. Ele tenta voltar a dormir, mas assim como um sonho estranho com seu antigo valentão, ele percebe que não pode trocar de corpo. Então corre para se encontrar, consegue voltar e explica que lhe disseram para pegar seu amigo. Então ele acaba carregando seu outro corpo para casa. No dia seguinte, Young-seok encontra Joe, o cara que também estava sofrendo bullying. Joe fica confuso porque An-silk está sendo legal com ele, mas eles acabam almoçando juntos. De volta à casa dele, sua mãe vem visitá-lo e ela o vê dormindo. Ele volta e explica que é colega de quarto do filho dela e que Young-seok trabalha à noite. Ele acaba levando-a para tomar café e Bosco está lá e ele escuta. Sua mãe se sente confortável com ele e se abre com ele. Ela agradece por ser amigo de seu filho, mas Bosco pensa que ele está apenas usando e fica furioso quando eles vão embora. Sua mãe prepara um papelão para vender como sucata e revela que teve que pegar um trabalho paralelo para que ela pudesse enviar dinheiro para ele. Ela acaba dando dinheiro para o café e Bosco fica furioso ao vê-lo pegar o dinheiro dela depois que ela sai. Bosco confronta. Ele acha que Young-seok é um mentiroso e está usando seu outro eu como um garoto. Aaron ele. Nuke fica confuso, mas Bosco o ataca. Ele consegue se esquivar de todos os seus ataques e Bosco exige o dinheiro que sua mãe lhe deu. Vendo-o como mais um valentão tentando tirar seu dinheiro, Young-seok o revida. Ele gira e Bosco na cara de Albo nocauteia. Mais tarde, no trabalho, Bosco chega e pede desculpas por não ter conseguido dinheiro para ele. Diz que deveria treinar e também tenta fazer algumas flexões, mas entra um filho lindo e ele fica com vergonha de ela ser legal e até compra uma bebida para ele para o treino. Encontramos um cara chamado Leon enquanto ele se prepara para mostrar seus sapatos novos, um anel exclusivo, mas ele é ofuscado por Jay, que usa marcas de grife por toda parte. Até mesmo Hana está interessada, mas ele realmente não fala. As garotas se aglomeram em torno de Young-seok como sempre, mas Leon percebe pelos sapatos na bolsa que ele é pobre e não tem senso de moda. Elas fazem um plano para expô-lo, mas Jay ouve mais tarde que ele se depara com um cara chamado Duke enquanto é intimidado por rapazes da aula de canto, e um céu o defende, mas o professor os impede de brigar. Ele oferece uma mão a Duke, mas ele não aceita e vai embora no final do dia. Young-seok recebe uma ligação de sua mãe e Jay ouve isso. Amanhã é aniversário dele. Jay acaba dando a ele um presente de aniversário e ele também encontra a sacola cheia de roupas enquanto Jay sai. Há uma montanha inteira de sacolas no dia seguinte. Leon se prepara para ficar envergonhado, mas fica chocado quando chega vestido todo alto. Hana pergunta onde ele conseguiu as roupas e ele também diz que era seu amigo em outro lugar, em um estúdio de música. Uma audição está sendo realizada. Tanto Duke quanto seu valentão Vinny estão fazendo o teste, então ele é chamado primeiro e consegue impressionar o produtor. O produtor vê que Duke é o único que sobrou e Duke é mandado embora sem ter a chance de se apresentar. Apesar disso ele continua a escrever letras e espera conseguir um dia para poder cuidar de sua avó. No dia seguinte, ele olha para um pôster e ele também vem até ele. Ele também tenta ser amigável, mas Duke acha estranho. No almoço, Duke é intimidado por Vinny porque se inscreveu para cantar no festival. Então ele diz que seria uma vergonha para a classe deles e dá um tapa nele. Young-seok se aproxima e Jay se junta. Jin também se aproxima e Bosco aparece também. Vinny e seus meninos vão embora e todas as garotas acham que Young-seok é tão legal que ele verifica Duke, mas ele simplesmente se afasta, encontra o formulário rasgado e o coloca juntos novamente. Ele tenta devolver para Duke no dia seguinte, mas Duke está cansado de sua atuação de cara legal. Ele diz que tudo que ele passa só tornará sua música melhor, assim como seu herói Eminem, que conseguiu sobreviver do nada, na aula. Então ele fala sobre sua apresentação no festival e está confiante de que vai vencer. Ele vê Duke escrevendo suas letras e fica irritado pensando que deveria desistir depois da escola. Ele bate em Duke novamente e rasga seu bloco de notas enquanto ele também aprende mais sobre o festival com Ana e ela sugere que ele poderia se apresentar. Young-seok está no serviço de limpeza e ele pensa em como seria se apresentar. Ele acaba cantando e Duke o ouve do lado de fora. Duke aparece atrás dele e ele fica surpreso. Duke pede para ele ser seu parceiro para se apresentar no festival no dia seguinte. Duke já escreveu letras que praticam e Joe fica surpreso com os dois, mas Duke diz a Young-seok que precisa melhorar sua técnica.
Porém o avisa para não praticar demais porque as cordas vocais são delicadas. Depois da escola, a garganta de Young-seok já está um pouco dolorida, mas ele descobre que pode praticar em seu outro corpo. A garota bonita aparece novamente e elogia sua voz. Ela lhe dá algumas pastilhas para sua garganta e desejos e sorte na próxima sessão de treinos. Duke o lembra de não praticar muito, mas ele diz que não, pelo menos não neste corpo. Duke fica surpreso com sua melhora e acha que deve ser um gênio. Depois da escola, Duke e Joe são intimidados por Vinny e seus meninos. Eles forçam Joe a bater Duke, mas felizmente Vinny é chamado de away. Joe pede desculpas a Duke e os dois acabam na loja de conveniência. Eles vão para os fundos e Joe pede desculpas por roubar outro dia. Eles acabam se unindo por todas as diferentes maneiras pelas quais foram intimidados e estão gratos por isso. Eles conheceram Young-seok. Bosco aparece de repente e pergunta sobre Young-seok. Todos eles o atestam e Bosco percebe que ele o confundiu com um cara mau o tempo todo. Enquanto Vinny pratica para o festival com sua música escrita profissionalmente pelo professor e ele planeja estrear como cantor depois, ele ganha o dia do festival surge e até a garota da loja vem conferir. Tem todo tipo de coisa acontecendo como boxe, queda de braço, uma cabine de fotos e uma loja de moda, e um céu fica nervoso com sua performance, mas de repente vê a garota da loja. Ele persegue a garota quando ela está saindo, mas ela não tem ideia de quem ele é. Ela acha que ele está tentando dar em cima dela fingindo que a conhece. Ela não está impressionada com a escola, onde todos parecem julgar as pessoas apenas pela aparência delas. Young-seok leva um tiro. Ela é tão diferente de como ela está na loja. Ela sai e ele também vai atrás dela, mas é parado por seu guarda-costas. Ele é incrivelmente forte, mas Young-seok consegue se libertar. O homem dá um chute devastador e Young-seok é colocado de joelhos. Bosco aparece apoiando Young-seok e o homem dá um soco direto no rosto dele, mas Bosco não se mexe. Young-seok se levanta e eles se preparam para lutar, mas a garota consegue parar seu homem e eles vão embora. É hora para o evento principal do festival e Vinny os provoca enquanto sobe para sua apresentação. Eles fazem um grande show e ele também fica ainda mais nervoso, mas Duke diz a ele para pensar em alguém que ele ama quando ele sai do palco. Duke realmente o parabeniza, mas isso o deixa furioso e ele dá um soco no estômago dele. Young-seok se prepara para uma briga, mas Duke o impede e diz que eles vão resolver isso com sua apresentação. Eles sobem no palco e ele também está tão nervoso que não consegue cantar corretamente. Duke assume seu rap e todos ficam surpresos com quão bom ele é. Young-seok lembra do conselho, ele consegue cantar e todos ficam maravilhados. Até o produtor musical fica impressionado. Todos torcem por eles e eles ganham o festival. O produtor vem até eles e quer torná-los uma estrela, mas só dá seu cartão para Young-seok. Young-seok pergunta a Duke, o produtor diz que ele é bom, mas não tem o que é preciso para se tornar profissional. Para surpresa de todos, ele também recusa a oferta do produtor. Depois que sua performance é compartilhada online e até acaba sendo enviada para a garota da loja, ela vê Young-seok mas percebe que ele está cantando a mesma música que ela ouviu na loja. Ela se pergunta como isso é possível e é revelado que ela também tem um segundo corpo. Comente nos comentários se você gostou do vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal e até a próxima.